para mim. Muito, muito boa noite. Quinta-feira, dia de TBT. Hoje tive momentos incríveis, de grandes reflexões. Pude também postar aí do meu amigo Paulo Newman, que amo, que eu tenho no meu coração. E agora à noite, mais uma live com vocês, um assunto muito maravilhoso que vamos falar de pais e filhos. Então eu cumprimento a Yara Tomazoni, a Wanda Simões, olha o meu amado Dalberto Constelador lá de Cianorte, meu lindo. Ah, minha sobrinha da minha casa baby, a Rosana. Oi, Rosana querida, maravilhoso ter estado na sua casa. Aí, Itatiba, cidade linda, né? Muito, muito bom. Boa noite, Rosana. Muito boa noite, gente. Olha a Marlúcia, olha a Lívia. Ai, que maravilha. Quanta gente aqui comigo. Olha o Marcelo. Oi, Marcelo, meu querido. Venha nos visitar. Venha tomar um caldo quentinho na quarta-feira. Saudades imensas de vocês todos. Olha, Flávia, muito boa noite. Boa noite, Rosana. Rosana de Campo Mourão, Rosana de Itatiba. Hoje nós estamos com a Charás por aqui, não é? Olha, Sandra Santos, muito boa noite. Coloquem para mim de onde vocês falam comigo. Eu sou Bianca Graça, muito maravilhoso. Boa noite, queridos. Vamos chegando. Envie os coraçõezinhos, envie os aviõezinhos. Contem para as pessoas que nós estamos ao vivo. E hoje com uma terapeuta, uma psicanalista de Minas Gerais. Vai entrar aqui comigo a Mairane. Mairane, um ser humano maravilhoso, mãe de 2 meninas. E vamos hoje falar, ela que me pediu sobre o tema, sabe? Olha o Tarcísio, ei, Tarcísio, maravilhoso. Olha a Rita, olha a Francisca Beatriz, Minas Gerais. Então, hoje eu vou estar aí com a Mairane, que também é de Minas Gerais. Ei, esses mineiros maravilhosos, não? Muito, muito boa noite, Nelma. Boa noite, queridos. A professora Elza sempre ocupa um trechinho do tempo para dar uma boa noite, não é? Para botar todo mundo no coração. Olha a Carol de Curitiba. Ei, Carol, vamos rezar para parar o frio, Carol, hein? Como tá difícil nessa Curitiba, não? Nair Cândido. Ei, gente, muito, muito, muito boa noite. Boa noite, vamos chegando, aguardando a Mairane entrar para estar conosco. Vai ser maravilhoso. Enquanto isso, eu vou contando para vocês, não é? Que nós vamos ter aqui em Curitiba um congresso maravilhoso. Os ingressos para o presencial já se esgotaram, né? A turma está completa. E agora podemos ter no online, não é? Estamos com essa modalidade também, cuidando bastante da transmissão, exatamente como fazemos aqui. Com muito amor, com muito carinho. Você pode... eu sou aqui da região metropolitana, mas eu também sou lá do Nordeste, eu sou lá de Portugal, eu sou do Japão, é para todo mundo. Venham, um congresso onde nós vamos falar das emoções, nós vamos falar de traumas, nós vamos falar sobre muitas, muitas coisas. E mais do que isso, aprendermos, também nos curarmos e curarmos as outras pessoas. Muito bem. A Mairane Luz entrou e eu vou, então, eu preciso chamá-la aqui, né? Deixe-me ver se sei como fazer. Deixe-me ver. Tá aqui. Muito bom. Hoje vamos falar sobre pais e filhos, mães e filhos, né? Um tema importantíssimo, um tema maravilhoso, que a gente vai fazer com muito prazer, assim. Oi, Mairane, talvez você precise aceitar o meu convite, querida, eu não sei como é que a gente pode fazer aqui. Talvez se você solicitar também para entrada, eu aceito. Vamos lá. Vamos ver como é que nós nos organizamos aqui. Olha a Bianca. Oi, Bianca. Estou aqui aguardando
a entrada da Mairane ainda. Eu já convidei, mas talvez se ela convidar, fica mais fácil, né? Ah, muito bom. Ela está enviando aqui uma solicitação. Eu vou ver. Isso. Muito bom. Eu já cliquei aí para entrar ao vivo com você, Mairane. Está dizendo que a Mairane não pode participar, por quê? Ah, por favor. Olha, Nancy, gente, vamos entrando e é só aguardar um pouquinho para a gente se organizar aqui. Como é que a gente chama a Mairane para estar conosco? Mairane, eu vou mandar a solicitação e você aceita, tá bom, querida? Eu estou chamando você para participar, Mairane. Vamos ver se dá certo. Boa noite, gente. Hoje nosso assunto é maravilhoso. Opa! Olha a Ah, Mairane agora sim, aí! Agora deu professora. certo! Ai, que coisa mais boa! Agora sim, Olha, eu gente. estava tentando entrar, mas eu estava conseguindo. Então, mas aí eu convidei, ficou mais fácil, né? A gente esqueceu. Sim, A gente esqueceu de combinar isso, mas não vamos contar para ninguém. pois é, minha primeira vez aqui, né, professora? Então, já viu, né? Então, minha querida, eu já recepcionei todos eles, eles vão entrando. Já falei que o nosso tema é extremamente importante, mas antes eu quero dizer para você, assim, da minha alegria de estar aqui com você, que você é um ser humano que eu aprecio por demasiado, admiro mesmo, sabe, a forma como você lida com as suas filhas, né? Esse ser humano que você é, esse jeito que você tem mineiro de ser, que amo por demais da conta. Então, agora, querida, receba meu amor, meu afeto, e aí eu quero que você agora se apresente com calma, com tranquilidade, fale um pouco da sua jornada, conta um pouco da sua vida, porque hoje vamos falar sobre pais, não é? E aí vem Sim, uma mãezinha, né? Vem uma mãe, está aqui com uma avó, quer dizer, hoje a família está representada aqui, não é? é Então fique à vontade, verdade. Mariane, é com você. Bom, boa noite, professora. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Eu tô eu me sinto muito honrada, viu, professora, de estar aqui com você, de estar com todos que estão assistindo a gente assim. Eu realmente estou muito feliz por isso, sabe? E agora eu vou me apresentar, né? Então, eu sou terapeuta, né? Sou psicanalista, sou terapeuta sistêmica e também sou mãe, né? Então, é uma alegria muito grande de estar aqui com todos vocês, né? E aí eu queria compartilhar um pouquinho, assim, da minha história, né? Como mãe. Quando eu me tornei mãe, professora, eu tive muitas alegrias, né? Foram momentos alegres, mas também tiveram muitos momentos desafiadores, né? Que me fizeram, assim, olhar, pensar em buscar ajuda e olhar para mim mesma, para que eu não repetisse, né, os meus padrões, né, da infância na minha vida, como mãe, né? Na minha vida adulta como mãe. Então, a gente sabe, né, que a nossa infância, ela é extremamente importante, ela impacta bastante, né, na nossa vida adulta. Então, a gente vai viver a nossa vida adulta como as crianças que nós fomos, né, na vida infantil. Então, a gente carrega algumas dores, né, que não são bem trabalhadas, e assim também a gente acaba refletindo tudo isso os nossos filhos, né? Então, eu acredito muito na busca do conhecimento, né? Conhecer sobre assuntos, né? Conhecer sobre família, sobre a educação dos nossos filhos, né? E após esse conhecimento que eu fui buscar, né? Eu fui buscar depois disso o meu autoconhecimento, o autoconhecer, né, sobre nós mesmos, ele é assim extremamente importante para que a gente consiga dar o melhor que nós temos para os nossos filhos. E foi assim,
né, que eu pude perceber, né, o quanto que eu poderia ali me tornar uma mãe mais saudável, né, ter mais, que eu pudesse expressar minhas emoções de forma mais equilibrada com as minhas filhas. E o autoconhecimento, ele transforma, né, professora? E é assim que eu percebi, sabe, que eu deveria ir buscar esse conhecer, esse entender sobre as minhas emoções, né, para que eu pudesse ser uma mãe mais saudável e mais equilibrada emocionalmente para as minhas filhas, né. E é isso, assim, que eu acho que é extremamente importante, que eu queria compartilhar, né, com todas as mães, assim, sobre esse autoconhecimento, né, da gente se conhecer, para a gente poder nos doar melhor para os nossos filhos, né, para a gente conhecer melhor sobre as emoções, poder lidar melhor com eles. E é extremamente importante isso, né, professora? Sim, querida. O que você traz é de uma importância ímpar, né? Porque quando nós vamos tendo consciência de que em nenhum lugar está escrito que nós temos que saber tudo sobre mãe, sobre ser mãe. Cada filho que nós temos, cada momento de gravidez, cada mês, né, na verdade, cada Sim, mês de gravidez é um grande aprendizado, não é? Então, quando nós vamos tendo consciência de que eu posso sim buscar ajuda com uma terapia, buscar ajuda num grupo, assistir uma live como essa, por exemplo, para ter alguns caminhos, né? Trocar ideias, um bom livro, a indicação de um bom filme. Quando de fato eu sou despertada para o conhecimento, como foi que aconteceu com você, você então vai para uma segunda maternidade, que eu tenho certeza que a primeira já foi bem cuidada, porque você já estava buscando conhecimento. Eu imagino o quanto que está sendo para você nessa segunda experiência da sua maternidade. Então, ser mãe, em cada filho nós somos uma mãe. A gente não tem como copia e cola. Não existe isso na maternidade nem na paternidade, não é? Então, sim, buscar o conhecer-se e buscar também romper padrões, que é o que você trouxe logo na sua fala, não é? A importância de romper padrões, mas dentro de uma consciência, né? Por que que eu estou fazendo isso, né? sim, Não porque eu acho que a minha mãe fez pior, eu vou fazer melhor quase que por uma consequência natural e por tanto conhecimento, né, Mairane? A gente uhum. acaba fazendo muitas coisas diferentes da nossa mãe. Mas eu quero ainda perguntar algo a você, assim, o que que você percebe, né, que aconteceu de mais valioso na sua vida, na sua experiência desse materno, né, enquanto mãe, né, e casada, porque tem um homem com você, o pai das suas filhas, tem o seu marido, né? O quanto que você percebe que o conhecimento trouxe de benefícios, assim, coisas bem concretas para poder o pessoal aproveitar aí. Sim. Então, como eu falei, né, professora, que o conhecer, né, ele amplia a nossa visão e o conhecimento da visão sistêmica, ele abre um leque de oportunidades, né, de novos caminhos, né, e de possibilidades para a gente poder ressignificar a nossa infância, né, tudo que a gente viveu na nossa infância, porque a gente acaba projetando nos nossos filhos, né, tudo que nós vivemos lá na infância. E o que mais, assim, me transformou. Eu vou dar um exemplo concreto para isso, assim, bem específico. Eu tinha muita dificuldade de brincar com minha filha. Olha só. Uhum. E eu gostaria de brincar com ela, eu queria muito brincar com ela, mas eu não conseguia brincar. E isso me despertou, assim, bastante interesse em saber os motivos disso, né? Então, assim, gente, eu quero tanto brincar com minha filha, por que que eu não consigo brincar com minha filha, né? Então, eu fui buscar, né, fazer terapia, iniciei o processo de terapia, já iniciei também os meus conhecimentos dentro da visão sistêmica, e foi assim que, aos poucos, o conhecimento foi chegando para mim,
E hoje eu posso dizer assim com bastante alegria que hoje eu sou uma mãe que eu brinco com minha filha, sabe? Eu vou no parque com ela, eu desço escorregador com ela, eu vou na gangorra com ela. E é muito interessante, professora, como que as crianças elas percebem, elas têm uma percepção muito grande sobre tudo, né? Sim, sim. A percepção delas é assim super refinada. Então ela virou para mim e fala, ela vira para mim e fala, mamãe, você precisa se entregar, mamãe. Você precisa brincar, escorregar de verdade, se divertir, né? Então, assim, eu fico bastante feliz, sabe? Quando eu desço aquele escorregador e eu lembro que quando eu era criança eu amava escorregar, sabe? Eu amava mesmo, assim. Então, isso é um fato bem assim, uma experiência bem É um pontual, né? desafio, né? Um desafio. Isso, do É. meu autodesenvolvimento, sabe, emocional, sabe? Outra característica também, né, que eu percebia é que eu era uma pessoa, eu não tinha tanta paciência, né? Então, eu não tinha tanta paciência e eu ficava, gente, por que que eu tô tão impaciente, né? Eu acho que isso acontece bastante com a maioria das mães, né, professora? Sim, E querido. quando eu percebi que, na verdade, estava tudo na minha infância, né? Na forma como aconteceu comigo, eh, eu comecei a olhar e entender e compreender, né? Olhar para aquilo, compreender o que que tinha acontecido e dar um novo olhar para a minha história. A partir disso, hoje eu posso dizer que eu sou uma mãe que eu sou bem mais tranquila, sabe? Bem mais regulada emocionalmente falando. Então, Sim. eu consigo acolher as minhas filhas quando elas choram, eu acolho sem me desesperar, sabe? Sim. Então, isso é assim maravilhoso mesmo, poder, né, professora, ter essa sensação de tranquilidade e de conhecer, pensar e falar assim, não, isso aqui tá lá na minha infância, conseguir separar, sabe, o que é meu e o que é das minhas meninas, né? O que não tem, Sim. não, né? O que de repente está despertando em mim nelas que elas estão ali com algum comportamento que está despertando um desconforto em mim. Então, Verdade. então aquele desconforto, na verdade, ele é meu, não são elas, né? Não é elas é tudo meu, assim. Então, é, o autoconhecimento, o conhecimento sobre tudo e a visão sistêmica, ela faz isso com a gente, ela amplia o nosso olhar. Ela nos dá possibilidade de ver e enxergar de outra forma, né, professora? E é maravilhoso poder ter essa tranquilidade como mãe, assim, sabe? De brincar. Eu acho que esse fato de não conseguir brincar com as crianças é uma coisa que a maioria das mães, muitas mães têm. Muitas mães Sim, têm isso. E pais também, né, professora? sim, sim. Traz uma paz, assim, né? Eu vi você dizer que utilizou, né? Então, nós temos aqui alguém que está contando, né? Que foi buscar o conhecimento para poder identificar, né? Que você foi para uma identificação, aquilo que era seu, que aconteceu, e que você foi trabalhando isso, e isso vai ficando no passado, porque a sua criança, à medida que você olha para ela, a criança interna, ela vai também ficando resolvida, e na verdade, quem sobe naquele escorregador e escorrega com bastante vontade e ri muito, é essa criança que agora se permite brincar com a outra criança, né? Mas o conhecimento, ele faz isso, né? Ele nos tira da raiva, né? Ele Sim, nos tira de desequilíbrios desnecessários, né? Às vezes estamos tão desregulados emocionalmente, não? Que às vezes é uma cabecinha de alfinete que temos que resolver com a criança. sim. E às vezes a Uhum. bronca é como se nós estivéssemos lidando com um caminhão de coisas, né? E às vezes é tão grande, eu também ajo de uma forma completamente diferente daquilo que poderia. Então, poderia acontecer, né? Esse ressignificar que você traz é justamente um grande ponto de equilíbrio, né? Porque o Sim, ressignificar, ele vai trazer um novo caminho para a gente olhar para aquilo que nos judiou, que nos
que causou, né, muitos conflitos em nós, e vai fazer com que a gente compreenda que já passou e que agora eu tenho aqui uma adulta e essa adulta pode sim ser pacienciosa, mesmo que lá atrás não tiveram paciência. Quando ressignificamos, nós vamos compreender o que aconteceu no nosso sistema familiar, né? E Sim, esse é o grande benefício, é a compreensão, né? Porque se você estiver ferida, você vai ferir, né? Se sim, você permanecer na ferida aberta, a gente não vai ter paciência mesmo, não vai conseguir brincar, a gente vai bater sem necessidade. Às vezes, quando a gente viu, já fez a bobagem, não é? Ou quando viu, põe num castigo. Às vezes tem uma coisa de fala, não? Que a criança chega a ficar encolhidinha, né? Tamanha sim, foi a verbalização, e na verdade não é com ela. É com sim, essa mãe que está ferida, com o pai, né, que está ferido. Agora imaginemos, né, Mairane, o pai ferido vai ferir mesmo, e vai ferir inclusive a própria mulher. E a mãe ferida, você imagina, é um sistema que está um caos, vira um sim, caos, né? Então, conhecer também ele é um ato de coragem. Olhar para as dores é um ato de coragem, né? sim, professora, é verdade. A terapia, né, e o conhecimento, né, a busca pelo conhecimento, por entender, é, realmente faz muita diferença, né? Porque a Sim, gente aprende realmente, quando a gente olha para a nossa história, a gente fica muito mais leve, né, professora? Quando a gente sim. tem essa coragem de olhar para a nossa história e dar um novo olhar mesmo ali. O fato somente de olhar, eu acho que já faz uma enorme diferença, né? E a Sim, gente consegue ir para a nossa família, né, para as nossas crianças, para o nosso marido, com mais apaziguados, assim, né, professora? sim, Então, é de extrema importância. A maioria das pessoas, assim, o que eu percebo é que, é como você falou, né, professora, é necessário muita coragem, né, para a gente sim, iniciar um processo, né, de cuidado emocional. Mas os benefícios que trazem, assim, para a gente são enormes, né? E sim, talvez, até por isso que eu quis dizer sobre o autoconhecimento, sobre o conhecimento, né? Porque às vezes a gente não tem ainda coragem de iniciar o autoconhecimento, mas a busca pelo próprio conhecer, né? Entender um pouco sobre traumas, entender um pouco sobre como regular as emoções, né? Um pouquinho sobre como a infância funciona. O fato da gente apenas iniciar esse conhecer sobre alguns assuntos assim, já começa a despertar na gente uma iniciativa, na verdade, de cuidado mesmo, né, professora? É o sim, que eu acho bem importante, a busca pelo conhecimento, e a partir daí, quem sabe, uma busca por uma terapia, né? para que, sim. para que ali na terapia a gente possa deixar as nossas emoções, né, mais turbulentas lá e para que a gente possa chegar em casa, né, para nossa família com mais apaziguados, porque a gente já descarregou lá, sabe? É, a terapia é um processo de escuta amoroso, né? E a terapia, ela vem de uma forma, só de ouvir, só de poder ouvir, a pessoa ser ouvida, ela mesma vai ouvir-se, e só isso já é um baita de um caminho. Com a sistêmica, né, e através da prática com as constelações, a gente tem percebido o quanto nós temos avançado. Algo Sim. que demoraria 6, 7, 8 meses para nós termos ao menos um pouco de ideia do que se trata, não é? Uhum. Hoje, com uma terapia que bem mapeada, ou até mesmo uma vivência, né, com as constelações, nós temos tido a oportunidade de avançar muito e ganharmos tempo de alegria e de felicidade, né? Quando que a gente poderia estar ouvindo, né, muitos terapeutas falando que a raiva é benéfica? Sim. Eu, por exemplo, né, pensei que talvez a gente nunca pudesse ouvir isso. Não só estou ouvindo, como também falo e trabalho com isso, né? A maravilha que é quando nós oportunizamos para alguém que ele possa olhar para aquela emoção que judia tanto.
a emoção que silencia, a emoção que leva para a tristeza, aquela raiva não que estoura na pele, não é verdade? Dá umas Verdade. dermatites, umas coceiras, né? O fígado fica cheio, mas não tem permissão, porque não teve permissão lá quando, às vezes, desde muito pequenino, né? Não teve permissão, ouviu muito mais não do que sim, não é? Nós temos muitos sistemas, e vamos falar desses sistemas mais densos, mais cruéis, né? Porque tudo se perpetua, não é, Mairane? As coisas se Sim, perpetuam. E ser um pai curado, poder olhar para aquilo que fez e poder reconhecer e também manifestar uma vontade de fazer diferente, já é um processo de cura muito grande, não é? Então, é maravilhoso quando nós podemos enxergar que sistemas muito mais violentados, né? Pela vida, pelos acontecimentos funestos, por tantas coisas na sua própria família, na sua própria ancestralidade, não é? Ah, sim, sistemas inteiros que se sentem sem permissão de absolutamente nada. Então, a terapia, ela vem e ela tira essa venda dos olhos, né? A sim, constelação mesmo, ela faz isso, né? Ela tira toda a venda, assim, ela mostra e você vai olhar, você vai perceber onde você está. E esses sistemas onde tem muita acidez, eu costumo dizer que são sistemas inflamados, né? São sim, sistemas que passam o tempo todo numa briga que não sabe muitas vezes nem por que estão brigando, né? E a gente vai encontrar homens e mulheres, vamos entrar um pouco nessa seara aí, homens e mulheres, quando você olha, né, e você percebe aquilo, o que eles trazem aí para você como psicanalista, né, trazem para a gente em consultório, eles estão falando das brigas que eles vivenciaram lá, ou na infância, muito pequena, ou na infância já crianças maiores, ou ainda nessa fase, né, de sair da criança um pouco mais velha e entrar na adolescência, onde os hormônios estão todos ali, né, em verdadeira ebulição, e aquela família que não se olha, não se vê, né, então são famílias truculentas, famílias, não estou julgando, não, estou constatando mesmo, né, que não tem a fala, mas tem o grito, e quando a gente vê um sistema assim, a gente aprende, né, com a sistêmica e aprende dentro do conhecimento. A primeira pergunta que a gente faz, né, Mairane? O que sim. será que aconteceu nessa família, dessa mãe e desse pai? O que será que aconteceu para eles viverem uma tormenta como essa, né? Parece que está todo mundo inflamado, não é? Sim, Inflamado, parece que tem algo lá, uma raiva que não se distingue, ou às vezes depressão, a gente encontra em muitos casos, né? As emoções emergindo assim, feito nossa, é um caldeirão que está no fogo, né? E aí a gente olha e diz, nossa, né? Como o conhecimento sistêmico poderia ajudar essa família, né? Poderia curar esses pais que estão feridos e que ferem. Quem que fere? Aquele que sabe o que é ferimento, né? E aí ele vem, sim. ele vai simplesmente, como é que a gente diz, né? Ele vai fazer de volta, repetir. Ele vai repetir, né? Gostaria que você falasse um pouquinho também nessa direção aí, né? De pais que feridos que ferem também, né? Sim, professora. É, como eu disse, né, no início lá da live, a verdade é que, assim, na visão psicanalítica, né, até os 7 anos de idade, nós estamos formando a nossa personalidade. Então, tudo que a gente vê, que a gente sente, que a gente percebe até os 7 anos de idade, está sendo registrado no inconsciente. E aí, com esses registros no inconsciente, né, do 0 aos 7 anos, a gente vai para a vida adulta, né, com esses registros. Então, tudo que nos lembra aqueles momentos que nós vivemos ali na infância, é como a gente vai se comportar.
Então, a forma como nós sentimos, né, nós percebemos o mundo na nossa infância é a forma como a gente vai para a nossa vida adulta. Então, se teve algum trauma lá, se teve alguma dor, algo que uma criança, naquele momento, às vezes, nós não podemos expressar nossos sentimentos, a gente não pôde chorar, algo do tipo. Então, quando a gente vai para a vida adulta, a gente vai também, né, nos comportar como crianças ali, só que como crianças feridas, né? Qual que é a importância de como adultos, né, como mãe e pai, a gente olhar para a gente, né, e nos cuidar emocionalmente, olhar para a nossa história e dar um novo olhar. Porque assim a gente possa, para que assim também a gente possa olhar para os nossos filhos, né, e a gente não precise projetar as nossas dores da infância nos nossos filhos, né? Para que a gente consiga ter mais equilíbrio emocional e para que a gente também viva melhor, né, professora? Que também não é só os filhos, né? Mas para que a gente tenha mais saúde emocional, mais tranquilidade, né? Então, é muito importante mesmo para que a gente ressignifique a nossa história. É. A gente pode abrir para perguntas também, né, Mairane? Sim, Quem podemos. quiser. Podemos abrir e eu tenho algumas perguntas aqui também para Então, por fazer. favor, vamos lá. Pode? Tá. É, Você está eu coloquei. recebendo aí. Tem um pessoal aí te mandando alguns recados, né? Olha, Ah, é. Marta, amamos, você é A luz. Olha que maravilha. Sueli, Ah, Dalberto, que bom ter vocês aqui. Maitê, são meus amigos, professora. Minhas olha amigas, que meus beleza. amigos. É, Maravilha. Muito é. bom. Pois não, Mairane, o que você Tá. quiser. Professora, olha, eu coloquei uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Falei, vou perguntar à professora, porque é muito experiente, então. Professora, como eu falei, algumas vezes a gente repete com os nossos filhos, né, aquilo que nos aconteceu na infância. Como que a gente consegue, assim, no seu olhar, né, reconhecer esses ciclos que a gente repete com os nossos filhos, né, e o que pode ser feito para transformar? Olha, uma das primeiras coisas que é importante mesmo é nós reconhecermos que precisamos de ajuda. Para mim, esse é o primeiro ponto. Chegar a um ponto de Uhum, nós olharmos e falar: nossa, eu não estou dando conta, eu tenho feito coisas aqui que eu vou me arrepender amargamente, porque vai mesmo, não é? Depois a gente amadurece e lembra e diz: nossa, eu jurei por Deus e por todos os santos que eu faria diferente da minha mãe. E aí, quantas mulheres vêm e dizem: eu fiz até pior que a minha mãe, com a minha filha, com meu filho, não é? Então, ah, o pedir ajuda, por exemplo, as pessoas que vêm para uma live com um tema desse, né? sim. Vem com um tema desse. Sábado eu tenho uma outra live que o tema é filhos, vamos ter ou não vamos ter? Melhor não ter? São temas que provocam mesmo, né? Provocam Uhum, reflexões. Então, encarar que eu preciso de ajuda, Mairane, para mim foi o grande desafio. Eu vou falar de mim que fica mais fácil, né? Foi um uhum, grande desafio. Talvez por isso que eu encoraje tantas mulheres, encorajo os meus alunos, encorajo os homens, né? Os pais, as mães, as avós, não? Porque eu também precisei passar pelo processo da coragem. E identificar que a gente precisa de ajuda, assim, a sentir com isso, sabe? Olha, estou descontrolada, fiz coisas que depois a gente fica numa culpa tremenda. A gente vai vendo que a gente vai meio que se perdendo, a gente vai se identificando aí. Às vezes trata, tem dois, três filhos e parece que trata um de uma forma, mas parece que tem um lá que te. É como se ele conseguisse fazer os seus gatilhos de uhum, sofrimento lá na sua família viessem. E é com ele que às vezes a mãe descarrega tudo. E depois, claro, não é? É porque fica processos inconscientes. Você acabou de dizer, né? De uhum, 0 a 7 anos, segundo a psicanálise, e é mesmo, a criança ela vai somando tudo que ela vai aprendendo. Ela vai sim. simplesmente bebendo, ela vai simplesmente aprendendo com aquilo, e vai ficando significativo para ela
todas as impressões que ela vai tendo das relações que acontecem com ela e que acontecem com o pai e a mãe. Identificar que eu estou perturbada, que eu estou descontrolada, que eu não sei mais se eu choro, eu rio. Muitas vezes eu utilizo uma doença para poder me fazer valer, né, de Sim, descansar, de sentar, por exemplo. Eu, quando me dei conta que eu tinha uma repetição de padrão da minha mãe, né, que era de sempre estar fazendo alguma coisa, eu busquei ajuda, porque eu falei, eu quero sentar. Eu quero poder sentar. Eu quero poder, sim, olhar lá, ver que tem aquilo para fazer, mas o meu corpo está pedindo descanso. Porque minha mãe não foi treinada para isso, né? Ela também veio de algo muito forte, assim, um grau de exigência muito grande, não é? E nós, mulheres, enquanto mãe, a gente sabe o quanto que nós somos, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, né? As mães, a gente nasce com a síndrome do polvo, né? Nós somos capazes de fazer sim. um monte de coisa. A gente vai fazer algo, parece que surgem muitos braços, muitas mãos, né? Para a gente dar conta de tudo aquilo. Então, identificar que aquilo que eu estou fazendo não está fazendo bem para minha família, às vezes as Verdade. crianças, elas manifestam na febre, manifestam em dores estomacais, né? Manifestam dores de barriga. Você sabe, você tem duas menininhas aí, não é? Sim. E do nada surge tudo aquilo e aí precisamos encarar isso, sabe? E como que a gente faz? Buscar ajuda. Nós não precisamos passar por nada disso sozinhos. Porque também, né, Mairane, eu já lidei com mulheres que passavam assim na semana, elas faziam duas, três conversas íntimas com as crianças e elas passavam boa parte do tempo pedindo perdão para os filhos, pedindo desculpa. Mas se não tiver ajuda, não tiver uma ajuda consciente, uma ajuda Sim. mesmo, que ajude a regular, que traga para o adulto, que ela saia dessas dores, que ela possa compreender que ela pode fazer diferente, ela vai cada vez mais se afundando, né, e provocando Uhum. trauma na criança e vai provocar trauma nela também, porque a culpa depois a mãe carrega essa culpa, né? Então, como que a gente faz? Identificando que a gente precisa de ajuda. A outra identificação, outra certeza é, eu posso buscar ajuda, sim, e devo buscar ajuda, né? Porque às vezes nem o marido aguenta. Ou às vezes Sim. se é o marido que está nesse descontrole total aí, porque precisamos falar dos homens também, né? Precisamos falar dos Uhum. homens, né? Verdade. Então, para mim, uma das primeiras coisas é admitir que eu preciso de ajuda. E que a grande maioria tem medo, tem vergonha, ou não sabe como fazer, não é? Verdade, professora. Esse é o primeiro passo, né? E nós somos seres Sim, humanos, né, professora? A gente verdade. precisa um do outro, né? Então, Sim, por que não buscar ajuda? Para que continuar, né, professora, sofrendo e repetindo muito, né? né, Muito. esses padrões que não levam, não acrescentam, né? Não levam para o mais, só para o menos, Não. né? Professora, eu tenho mais umas perguntas, né? Ao seu olhar, professora, o que que de Uhum. fato assim nutre emocionalmente uma criança? Você pode só repetir o comecinho que Tá. parece que eu me distraí. É, ao seu olhar, o que que de fato nutre emocionalmente uma criança? Nossa, essa é uma pergunta maravilhosa, né? O que que nutre uma criança, né? Ela sentir-se amada, Maíra, sabe? Porque tem crianças, precisamos agradecer aqui o Dalberto, que ele comprou o selo, né? Nós Gratidão, vamos, nós vamos, Alberto. nós vamos encontrar crianças, né? E elas mendigam um olhar de amor. E tem mãe que não consegue fazer isso. Porque precisa aprender a regular emoções, precisa aprender a sair, né, dessa confusão que se tem, né, com Uhum. relação à criança. A criança, sabe, Mairane, uma das coisas que a gente percebe no adulto, que se ele estiver comprometido lá como criança, né? Pessoas que não lidam bem, por exemplo, com frustração.
né? Uhum. Às vezes você vai dizer algo até precisamos arranjar algo e a pessoa entra numa demanda de emburramento, de ofensa, se ofende muito rápido, muito fácil, né? A gente já vai identificando que é um adulto que teve uma criança que ela não foi validada. Muitas vezes, né, as mães assim não percebem, elas comparam um filho com o outro, e Sim, isso não sustenta amor na criança. Uma das coisas que mais judia numa criança, ela sentir-se comparada com outra criança, com outro irmão, porque somos diferentes, né? As mães que tiveram os filhos, o primeiro e o segundo, são mães completamente diferentes, né? Então, o que que faz uma criança quando ela é validada, quando ela é aprovada no que ela é, sabe? E uhum, muitas vezes, não é? É a forma da resposta que se dá, aquilo que se pede, não é? Tem, às vezes, sempre tem um diálogo de brutalidade, de aspereza, de uma certa rispidez, não é? As crianças se encolhem e as crianças, elas acham que elas são culpadas, né? Porque sim, as crianças não querem machucar os pais. As crianças querem fazer de tudo para que os pais as amem, não é? Então, o que judia de uma criança é quando ela se sente, eu vou usar o termo mesmo, desprezada. Ou sim, então tem lá uma indiferença. Então você já é grande, você se vira. Às vezes é uma criança de 6 anos, e às vezes uhum, é exigido dela um comportamento que uma criança de 6 anos não tem nem. Ela não tem isso regulado, ela está aprendendo, né? Mas são mães que foram feridas, pais que foram feridos e que vão ferir, não é? Então, essa sim, criança ela se sente ruim, ela sente que ela é errada, ela sente que, sabe, não está agradando, né? Porque a gente vê, né, a pré-adolescência, agora atendi crianças aí de 10 anos se cortando, né? Então é tudo muito sério isso que nós estamos falando aqui, né? sim, verdade. É muito sério isso, né, professora? E é bastante desafiador, sabe, para nós mães, assim, lidar com mais de uma Sim, criança mesmo. Agora que eu tenho duas, né, ter sim, esse olhar, sabe, que olha para uma e olha para outra, identifica, né? Mas quando a gente tá bem assim, controlada, não é controlada, na verdade, quando a gente percebe que a gente tem as nossas emoções, mas que não são das nossas crianças, que são nossas mesmos, né? Que a gente sim, não transfere para essas crianças, a gente consegue ter mais esse olhar assim para a criança, sim. identificar qual que é a necessidade dela. Às vezes, e é bem difícil também a gente saber como, o que falar para aquela criança, sabe? Eu acho É assim. verdade Aí o mesmo, que é que eu faço? verdade. Eu abraço, dou um beijo, pergunto se está tudo bem, né? E a gente vai assim, né, professora? Eu acredito que o amor, assim, ele é muito importante, né? Esse amor, esse acolhimento e essa validação também, né? Como você É, mesmo falou, assim. Tem uma evitar outra comparações. pergunta. Evitar comparações, ó, põe as duas mãozinhas Verdade. por perto. Evitem comparações. As crianças têm as suas habilidades próprias, né? Tem criança que tem uma habilidade tremenda, assim, ela acaba, olha assim, parece ter as habilidades todas do pai, outras da mãe. Alguns fazem lá e fazem cá, não é? A importância dessa família buscar ajuda, a família como um todo, né? O, Sim. essa criança ela precisa de um olhar amoroso, mesmo quando ela está sendo corrigida. Eu quero Uhum. dizer isso aos pais. Aprender, viu, mães e pais? É possível aprender, ter uma firmeza para corrigir. Que as crianças precisam ser reguladas, não é? Não é botar limite no sentido de deixá-las sem ação, mas até mesmo para fazer as correções com firmeza. O olhar tem que ser de amor. Tem que ser, ela vai compreender que aquilo que você está dizendo, que você é o grande, que portanto sabe mais, já viveu, mas o olhar, né? Tem olhar que se pudesse, se olhasse, derrete, né? Nossa, tem uma gana ali, né? E eles são tão pequenos.
eles não vão entender isso, eles vão entender de forma equivocada, eles vão ficar muito tristes, eles vão se sentir culpados, não é? Sim, Então, é duro para a mãe, é duro para o pai, mas é muito duro para as crianças, né? E como romper esse ciclo, na verdade, né? Nós temos que buscar um verdade. jeito de romper o Sim, ciclo. Tem mais verdade, pergunta professora. aí? Tenho. É, que passos simples, professora, né, que os pais podem dar para começar assim esse processo de cuidado com eles mesmos, já assim, já de imediato, assim, né, no meio dessa vida que a gente está um pouco assim corrido, né, com tantas Sim. atividades, com tantas demandas que é a vida atual de pais, né? Às vezes tem Sim. pais que os dois trabalham fora de casa, então, Uhum. né, às vezes não tem nem tempo para se olhar, na verdade, né, para É. identificar algo. Então, A quais gente pode seriam até talvez começar esses desde o passos começo assim? lá, né, querida? Talvez, assim, casais, né, que estejam nessa demanda toda, se prepararem para poder ser pais, né? Claro que às vezes os filhos vêm, não é? Porque, enfim, mas esse cuidado, sabe? Tem uma outra coisa também que fizeram, malharam tanto nisso que acabou se tornando uma verdade, que não temos tempo, que está tudo corrido, e querem que a gente acredite mesmo que está tudo corrido, que é Deus acuda, que é isso, que é aquilo, e que o Uhum, bom é ter isso, ter isso, ter isso, ter isso, porque agora você pode ter isso, né? E a gente está percebendo o quanto que nós estamos pagando um preço muito alto por nós termos feito essa corrida desenfreada, não é? E a gente coloca crianças, traz crianças para o mundo, me olhem com amor, porque é verdade, crianças que ficam, assim, completamente alienadas, ficam maltratadas, ficam deixadas para trás, são negligenciadas no básico. E isso a criança ela leva para a vida dela, não é? E ela vai repetir isso lá na frente, não é? Então, como que um pai inicia? Ele precisa cair na real, não é? Precisa cair na real. Eu acho maravilhoso, né? Um pai que ele vai um pouco na contramão disso, né? Sabe? Que sim, ele tira um tempo. É necessário que a gente agora, a partir de agora, sabe, Mairane, já temos conseguido fazer isso, né? Chamarmos mães e pais, como nós estamos fazendo agora, e uhum, dizer a eles que eles imprimam um jeito na casa deles. Porque o que está acontecendo? Parece que parece não, criaram um modelo daquilo que é sim, ideal. Eu até gostaria de ouvir aí a opinião de quem está conosco, nós temos muita gente conosco, né? Como é que isso chega? Vocês também podem traçar os comentários de vocês, trazer aí as percepções todas, né? Não tem certo nem errado. Tem aquilo que sim, machuca e aquilo que não machuca. Tem aquilo que dá uhum, força e aquilo que não dá força, não é? Que pai eu estou sendo, né? Eu copio uma vida equivocada lá do digital, né? Quando, na verdade, se eu adquirir o hábito de pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, não é? Que eu possa ler uma história para o meu filho, ou eu possa contar algo, ou eu possa simplesmente ouvir, não é? Porque tem pai também que é aquele pai que pergunta, a prosa é só sobre a questão da escola, porque o pai não tem assunto com a criança porque também não sim, tiveram assunto com ele. Mas as crianças, elas são muito habilidosas. Elas até percebem onde nós estamos, elas nos auxiliam, né? E verdade. criança, a gente entretém uma criança com muita facilidade, né? Mas a gente percebe que criaram uma atmosfera, sabe? Criaram uma atmosfera tremenda, dizendo que a gente não tem tempo, eu ver aqui meu carregador aqui, que não tem tempo, que não temos tempo para nada, que o tempo está voando, porque o tempo está acabando, porque isso, porque aquilo, né? E a gente foi acreditando nisso, e cada vez nós fomos nos acelerando cada vez mais. Então, não para olhar para a criança, não, sabe? Às vezes precisa largar o que está fazendo e vai prestar atenção. E às vezes, uma das coisas que para mim é algo
terrível que eu já vi acontecer, já ajudei mães e pais saírem disso, é quando assim, eu trabalho tudo isso que eu trabalho por você. Eu faço isso para te dar uma boa escola, eu faço isso para te dar um bom tênis, eu faço isso para te... Quando, na verdade, não é isso. Aquele Uhum. pai, que ele foi treinado para isso, né? Ele não foi treinado, ele não tem a habilidade do amor, do exercício do amor, né? Embora eu tenha visto que nós já temos aí um bom continente de gente, sabe? Melhorando nessas condições, né? Tirando um tempo para os filhos, né? Porque não é possível a gente pensar que eu estou todos os dias com o meu filho e a mesa, não é? E então, hoje nós já temos famílias que imprimiram uma marca, a mãe e o pai, não é? Na mesa Uhum. não tem celular, nem do pai, nem da mãe. Isso Mesmo é que seja para maravilhoso. atender, mesmo que seja para atender trabalho. Aquele período da janta ou do almoço não tem celular, né? E assim, as famílias têm procurado achar um jeito de sair. Então, a primeira coisa, olhe para a sua família, converse com a sua mulher e converse consigo mesmo. Que pai que eu estou sendo, né? Puxa, meu filho tentou falar comigo, eu não falei. Ele está esperando que eu vá jogar bola com ele, eu não fui, não é? Porque é claro que o pai está cansado, a mãe está cansada, mas a pergunta é: mas você tem 3 filhos, tem 4 filhos, e nós vamos empurrar isso com a barriga até quando? Sim, Claro que não é fácil, claro que não é fácil, mas é necessário que a gente preste atenção, que, gente, o maior bem é a família. E sim. quiseram que a gente acreditasse, sabe? Que as crianças por si só, não tem nada de criança por si só, não. Criança precisa de orientação, criança precisa do adulto, criança precisa compreender quem é a mãe naquela casa. Mãe é uma pilastra mor, não é? Dentro da mãe existe uma conjunção onde estão as possibilidades para aquela família. Sim, Tá? No feminino dela, não feminista, mas no feminino dela. Essa mãe no feminino dela, na força da biologia feminina, vai inclusive dar força para o masculino daquele homem, não é? Você tem marido, podia de repente até traçar aí alguma, né? Alguma experiência, o quanto que é importante, assim, o primeiro passo, então. Qual que é o primeiro passo? Se pergunte, que pai eu uhum, sou? Eu sou um pai que eu sou um pai que avalia, ou eu sou só aquele pai que o meu assunto é como é que foi na escola? O que que você fez lá hoje? Gente, isso é muito chato. Eu, eu, sim, eu tive meninos que falaram para mim, olha, meu pai só sabe perguntar do meu boletim. Lá na minha escola nem usa boletim mais, né? É tudo diferente, né? Tá muito diferente. Por quê? Porque o pai, ele não... Porque, olha, Mairane, a gente aprende a ser mãe. E a gente aprende a ser pai. Ninguém nasce uhum, sabendo, sendo mãe e sendo pai. Muitas vezes nós iniciamos essa educação, é, assim, olhando para aquilo que eu recebi do meu pai, não é? E às vezes o que eu recebi da minha mãe. Mas nós vivemos um momento onde nós temos muita informação que os nossos pais não tiveram. sim, Nós estamos vendo aí o pedido de socorro de muitos adolescentes. Pais que passam, não sabem nem onde o filho, com quem que ele fala, o que que ele faz. Então, a pergunta foi para pais. Se pergunte, né? Se você tem coragem, né, peça para o seu filho dizer, peça para ele te desenhar como pai. Ou então pergunte para sua mulher, escuta, mulher, como é que você sente que eu estou com os nossos filhos aí? O que que você acha que eu preciso fazer? Mas precisa coragem. Porque sim, pai não é obrigado a ser perfeito. Agora, pai precisa ser humano. Isso daí ninguém verdade. ele pôs no mundo. E para a gente romper esses padrões aí, essa loucura que nós estamos vendo acontecer nas famílias, ou a gente acorda, Mairane, ou a gente acorda. E tem possibilidades, não é? Tem possibilidade. Hoje, o conhecimento está aí, às portas.
Nós podemos ler, nós podemos buscar ajuda, nós podemos ir para terapia. Você veja, nós vamos ter o congresso agora em agosto, onde nós vamos falar de emoção, nós vamos falar de trauma. Porque o que que é o trauma, né, Mairane? Você sabe disso. Você foi para terapia para curar trauma com a Uhum. mamãe, com o papai, com o seu sistema. Acho que a professora foi diferente de jeito nenhum. Ó. O professor Carvalho está aqui pertinho. Acho que ele também não foi buscar ajuda, porque homem não busca ajuda, tem que buscar ajuda, né? Essa coisa de achar que a gente distrai a criança quando a gente faz alguma coisa, isso é um ledo engano. A gente não distrai. A marca que a gente fizer de dor e sofrimento, ela vai levar para o resto da vida. Então, Sim. assim, que pai eu sou? Se pergunte, Uhum. não é? Por exemplo, aprender a lidar com o perdão, né? Que a gente, na sistêmica, a gente usa o sinto muito. Aprender a lidar com com aquilo que ainda houve, né? As falas que ainda tem do sistema, para não repetir isso. Ou alguém que diz, eu apanhei bastante e não morri, mas era para matar mesmo? Estavam batendo para matar. Você só teve sorte de não morrer? Mas muitas vezes, né, Mairane, não batemos com chinelo, nem com vassoura, nem com, né? Mas Uhum. batemos com a língua, né? Verdade. Fazemos estragos psicológicos tremendos, né? Por isso que cada vez mais precisamos de ouvir as prosas, precisamos ir para as rodas de cura, precisamos conversar sobre pais e filhos, né? E precisamos Sim. ter coragem de perguntar, né? Pergunte para si mesmo. Um dia eu perguntei para mim, puxa vida, o que será que meus filhos vão dizer? Que mãe eu fui? Que mãe que eu fui? Olha, é preciso coragem para isso, sabe? Porque dá um pavor na gente, né? Agora, pior do que isso, a gente arrebentar com a vida de uma criança, porque eu não consigo ler um livro, porque eu não paro para ver um programa melhor na TV, ou porque eu acho que as crianças não precisam ser ouvidas, porque tem umas ignorâncias, né? Então, como é Sim. que o pai sai das ignorâncias? É quando ele começa a perceber quem ele é, que homem ele é, né? Porque antes de ser pai, ele é homem. Então, que homem ele é? Quais são as marcas? Por exemplo, você, Mairane, né? Quais são as marcas que você está fazendo nas suas filhas? E quais Sim. são as marcas que você está fazendo no seu marido, sendo mãe das filhas dele? E quais são as Uhum. marcas que ele está fazendo em você e nas filhas dele, que também são suas filhas? Sabe, Mairana, a gente precisa sacudir essa árvore. A família precisa voltar a se reunir. A família precisa voltar a dar-se as mãos, chorar juntos se for preciso. Não é? Mas não dá para fingir e fazer o faz de conta, de achar que as crianças por si só se regulam, ou se a criança estiver muito estressada, muito cansada, e aí a gente vai para aqueles rótulos que são terríveis, né? Isso é Sim. birra, isso é isso, isso é isso, isso é aquilo. Então eu sinto, viu, Mairane, que a gente precisa trabalhar o óbvio, porque é o óbvio que está sendo esquecido, salvo se eu esteja muito equivocada, né? Sim, é verdade, professora. Eu costumo dizer assim que nós, pais e mães, nós somos programadores dos nossos filhos, né? Tudo que a gente Pode. diz que eles são, eles vão acreditar que são, eles vão ser aquilo. Você é burro? Sim, eu sou burro. Você é inteligente? Sim, eu sou inteligente. E eles Exatamente. acreditam fielmente em qualquer coisa que a gente diz, ou até o que a gente não diz, né? Porque são grandes perceptores de, eles percebem muito facilmente o nosso Sim, comportamento, o que a gente está sentindo, né, professora? sim, o E tempo todo. eu queria dizer assim que às vezes não é importante, talvez não seja o mais importante para a gente estar com os nossos filhos, não é a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo com eles, Sim, né? A sim. qualidade do tempo. Então, eu sei que tem muitos pais que não têm tanto tempo mesmo, né, professora? A vida capitalista, ela realmente nos tira do foco principal, na minha opinião, assim. Mas Aham. é necessário que a gente abra uma brecha no nosso horário para que a gente, nem que seja 10, 15 minutos, com uma qualidade de tempo ali, para olhar nos olhos dos nossos É, filhos e
conversar ou brincar mesmo, né? De fato mesmo brincar, aquela brincadeira onde a gente esteja emocionalmente presente ali com os nossos filhos. Sim. Então, é, eu vejo assim, eu percebo que não tem como a gente fugir mesmo assim, né? Ou a gente olha para a gente, ou a gente nos conhece, ou a gente busca o conhecimento e o autoconhecimento, ou a gente vai nos perder de vez aí quando chegar lá na frente, na vida dos nossos Sim. filhos, eles quando adultos, não vai ter mais o que fazer, Uhum. né, Sim. professora? Aí, E apelo de todo lado, né? sim, Hoje eu estava dando uma passada para ver alguns terapeutas que gosto muito e os ouço, né? Enfim, também para nutrir-me, né? uhum, Muitos deles numa mesma fala, claro, cada um do seu jeito, né? O quanto que nós, às vezes, percebemos uma notícia e estava lá. A criança num envolvimento de 3, 4, 5, 6, 8 anos com uma pessoa, não é? E depois uhum, comete um ato, uma atrocidade tremenda, mas quando vai se buscar, assim, estava simplesmente desconectado de pai e mãe. Quando um uhum, filho se desconecta, é porque, de fato, o pai e a mãe estavam onde? Onde que estava esse pai e essa mãe, não é? sim, Onde que estava? Então, parece que a gente está falando assim, chovendo no molhado já. Mas é porque tem pai que é surdo, tem mãe que é surda, não escuta, não presta atenção, sabe? sim, Tem que prestar atenção, tem que buscar ajuda mesmo, sabe? E sair dessa ideia de que, já está grande, uma coisa que eu acho que é terrível, né? Porque no meu tempo, presta atenção, no seu tempo, se tivessem feito diferente, você não estaria fazendo o que você está fazendo agora, né? Às vezes uhum, assim, machucando, né? Machucando assim psicologicamente, numa colocando uma emoção completamente desregulada em cima de uma criança de 6, 7, 8 anos que vai marcá-la para o resto da vida. E aí cresce esses adultos, né? Com tanta dor e sofrimento, e a gente fala, como é que pôde fazer isso? Eu costumo dizer, dá uma olhadinha como é que ele foi criado, como foi essa uhum, gravidez, não é? Os homens também prestarem um pouco de atenção na importância deles dentro de casa, como homens, como pais, né? Eu sou o chefe dessa família, maravilhoso poder ter um homem lá que ele está lá presente com essa mulher, não é? Mas, de fato, é necessário, a gente precisa se sacudir um pouquinho, sair uhum. desse lugar, sabe, que parece que querem fazer a gente acreditar. É assim Sim, mesmo. Olha, a pior coisa é quando normaliza, viu? Começa a verdade. normalizar muito um comportamento, ninguém mais enxerga nada. Parece que a vida perdeu o sentido. Parece que algumas relações não têm mais valor. Como não? Onde que a gente vai fincar a sustentabilidade das relações? É no homem e na mulher, é nas relações humanas, né? E querem fazer a gente acreditar em coisas completamente diferentes, e não é verdade, né? Então, o que nós estamos falando aqui é muito sério, chega até a ser um pouco Uhum. triste, mas não dá Sim, também para falar só do que agrada. E a é gente verdade. erra, claro que a gente erra, mas a gente também pode pedir desculpa, né? Então, assim, homens e mulheres, né, descarregando em cima de crianças coisas que são deles, que eles não se acertam, e as crianças daqui pagam o pato, não é? Então, é muita coisa para ser trabalhada, Maíra. Sim, Nós precisamos de muitos eventos nessa direção. Nós precisamos de muita indicação de filmes, já que as pessoas gostam tanto, né? De filmes. Tem cada filme que ensina tanto, não é? Livros, não? Nós precisamos de boas rodas de conversa, não? verdade. Então, eu sinto que nas próprias igrejas, né? Que nascessem projetos, não? Com pais e mães falando com outros pais, sabe? Eu sinto que nós estamos vivendo um momento que é um momento até de uma certa tirania, sabe? Tem até uma certa tirania. Tem um grau de exigência para essa mãe e para esse pai que eles têm que acertar, mas, meu Deus, eles vão acertar muito se também tiverem ajuda, Sim, né? Também se quiserem buscar ajuda, né? O que a gente precisa é salvaguardar os pequenos,
os sim, negligenciados, aqueles que ficam à deriva, crianças que, né, passam por cada coisa cruel, porque tem lá adultos cruéis, né? Então, falar sobre isso traz muita dor. Talvez a gente esteja botando o dedo em alguma ferida, mas se a gente também não sangrar o sangue, sabe, não sangrar, não fazer uma sangria, aquilo que está podre, aquilo que está sim. putrefacto, ele não sai. E aí não vai jorrar sangue novo. Então, sabe, vamos nos olhar, sabe? Vamos pedir ajuda, sabe? De verdade, não se submeta, homens e mulheres, viu? Eu não falo não se submeter somente mulheres, não, né? Porque também tem um Sim, olhar um pouco equivocado aí. Tem muitos homens que às vezes se submetem também, né? Então, uma live como essa, o que será que vai ficando para eles, hein, Mairane? O que vai é, ficando para quem está aqui conosco, né? O que a gente ajudou? O que a gente trouxe que pode ajudar e melhorar, né? Eles podiam até contar para nós. Cadê os verdade. aviãozinhos? Cadê os aviãozinhos? Escuta aí, a gente não vai ganhar mais coração, vai ficar só nisso mesmo? Verdade, cadê os corações, gente? Mas eu acredito, assim, sabe, professora, que o próprio fato dos papais e as mamães que estão nos ouvindo aqui agora nesse momento já está despertando neles ali, né? Um despertar mesmo, assim, para olhar para tudo isso, né? Para buscar ali um entendimento maior sobre tudo, né, professora? E tenham coragem, sabe? Sim, Tenham coragem, vão buscar, conversem com alguém, busque alguém, sabe? Vale muito a pena. Ah, mas o meu marido não está afim, mas se você despertou, faça por você, né? Salvaguardar nossas crianças, e homens e mulheres se amarem, sabe? Se respeitarem. A gente precisa buscar essa força da união, sabe? Então, vocês que estão aqui, ó, temos a Janaína aí, temos a Júnia, tem tantos aí, né? Vocês são aqueles que podem dizer, nossa, é verdade, eu vou juntar minha família. Eu não vou ficar olhando lá para o modelo do outro, a minha família querer bem, o querer bem, Mairene, precisamos voltar a querer bem, precisamos voltar para o afeto, precisamos sim, elogiar os nossos filhos, falar para eles, né, que eles podem, sabe, que eles podem concretizar os próprios sonhos, mas principalmente, sabe, abraçar. Às vezes basta um afeto, sabe, sim, um banho bem dado, com calma, sabe, sem esfregar verdade. demais, sabe, vai trocar, entende, assim, uma carícia, um carinho, sabe, um comer junto, né? Eu lembro, Sim, assim, Mairane, a gente adorava a comida da minha mãe, sabe? E a minha mãe, ela sacou isso muito cedo. Então, ela fazia assim, arrumadinho o prato dela, ela comia, e depois ela pegava lá uma beiradinha de comida, né, um tanto lá, e ela arrumava bem arrumadinho, e às vezes ela desenhava, sabe, com o garfo, assim, ela desenhava, né? Como se fosse uma casinha, fazia alguma coisa, uma flor e tal. E aí cada um de nós comia um pedacinho, né? Um pedacinho do telhado, um pedacinho da porta, um pedacinho. Gente, aquele para nós era mas era tão bom aquilo. Era tão bom aquilo. E ela ficava ali para garantir que cada um fosse. E ela determinava, agora vem vocês três, porque nós éramos muito, né? Então, assim, parece uma coisa assim que eu estou contando uma coisa tão simples, mas não é. Muito simbólico comer perto da mãe, comer próximo da mãe, sabe, dividir alguma coisa com a mãe. São esses momentos que nós precisamos recuperar. E afeto não envolve dinheiro, né? sim, Afeto é aquilo que eu curei aqui e que eu posso entregar, né? Então, verdade. que a gente possa ser portador de afeto, de amor, né? Que nós possamos fazer marcas profundas nas pessoas pelo afeto, pelo amor, né? Verdade, professora. Você acredita, Morgane, que as pessoas podem aprender a amar? Ah, mas é claro, né? Fiquei um pouquinho rouca. Na verdade, eu acredito que o amor, ele é parte do ser humano, sabe? Nós somos, assim,
o nosso maior dom, na minha opinião, é o amor, professora. Sim, a gente pode fazer tão diferente, né, da nossa mãe, do nosso pai, assim, porque, né, eles não tiveram tanta informação, sabe? Não tiveram, não, né? Muito bem. Temos mais alguma coisa aí para falar? Talvez reforçar sobre o Congresso? É isso que eu ia falar, professora. Uhum, Precisamos que já falar do são. Congresso, né? Uhum, Dizer para essas pessoas que, de repente, pode ser o passo que elas podem dar, né? Para entender mais sobre a infância, para aprender mais a regular suas emoções, né, professora? Um conhecimento profundo, assim, que nós vamos ter e participar dessa egrégora maravilhosa de conhecimento, né, e de muita clareza, e vai ser maravilhoso, né, professora? sim. Ah, quando a gente se junta para estudar, para aprender, para curar, né? Vira uma Sim, egrégora maravilhosa. A Bianca colocou ali o link e agora nós estamos com disponibilidade para o online. A maravilha que é o online, né? No conforto da sua casa, mas ainda hoje alguém comprou, né, o ticket e falou, professora, eu não vou poder estar no sábado de manhã. Eu disse, não se preocupe, você pode rever o conteúdo, porque fica gravado. E aí, esse link que tem na plataforma, ela pode acessar por um ano ainda. De repente, tem um sim, trechinho lá que não viu. Então, o online, ele favorece, porque ele favorece para a gente de lugares longínquos, né? Lugares sim, muito longe, assim, né? sim, Então, adquirir um, um evento como esse, não é? É já abrir uma porta maravilhosa para curar a emoção, né? Para entender sim, muitas coisas, né? sim. E o congresso vai acontecer nos dias 1, 2 e 3, né, professora, de Sim, agosto. E as sim, vendas, né, vão acontecer até o dia 30. sim. E eu posso dizer, assim, que o online vai ser maravilhoso, né? A professora é extremamente Sim. acolhedora e a gente se sente como se estivesse aí, viu, professora? Verdade, Online é verdade. como se a gente estivesse do seu ladinho. Então, Nossa, quem cara. puder vir, né, participar, né, a forma de pagamento vai ser bem dividida, né, professora? Pode dividir de Sim, várias vezes. eu tô aqui meio, um pouquinho desesperada, que está dizendo que meu carregador e meu celular vai terminar a bateria. Ah, meu Deus, deixa eu trocar aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Ai, caralho. Será que será que é o cabo? Ai, meu Deus do céu. Ai, que coisa chata. Puxa vida. Eu vou trocar o cabo, Mairane. Tá. Talvez seja a extensão, viu? Eu vou pôr aqui o cabo, outro cabo. Ainda bem que a gente aprende a se virar, né? Não. Professora. Mas a gente pode ir dando, a gente pode também ir se despedindo Isso, já podemos. para para gente não perder aqui, ó. Coloquei. Oh, puxa, era o cabo mesmo do que o cabo. Mas, Mairane, é assim, ó. Ó lá. Professor, estou na dúvida. Como o Congresso poderá me ajudar? Sou pai, sou professor. Como irá me ajudar? Vai ajudar você, meu querido, no seu humano, enquanto homem, porque a gente é pai e é professor. Tudo que você aprender lá de para você, né? Ai, obrigada, meu bem, obrigada. Eu troquei o cabo, deu certo. Muito obrigada, né? Porque é tão ruim, é muito ruim assim, né? Parar sem a gente despedir das pessoas. Meu Deus, né? Minha mãe ensinou que a gente já precisa dar tchau, né? Então, mas voltando aqui para esse menino que me pergunta, né? É maravilhoso nós estarmos num lugar, por exemplo, nós vamos aprender manejo de trauma, nós vamos olhar, por exemplo, para compreender como que eu lido com aquele trauma, né? Se eu identificar algo em mim e eu consigo fazer essa regulação, eu vou levar isso para dentro da minha casa com os meus filhos e até com a própria esposa, né? E a esposa com o marido, e eu vou levar isso para o meu ambiente de trabalho. Porque às vezes nós estamos na escola, nós temos quantos universos lá conosco, né? Mas nós também temos nossos colegas lá na sala dos professores. E quantos de nós que às vezes têm dificuldade em ficar lá? Porque é uma conversa que às vezes não é para o mais, não é? Aqui não julgamos, a gente constata, mas então de que forma vai te ajudar? É você identificar.
E você vai identificar primeiro em você. Você vai aproveitar para aplicar tudo em você. É óbvio que depois a gente transborda, né? Eu queria saber o nome dele para... Mas, enfim, ah, a gente vai transbordar. Porque eu vou lá, eu vou ouvir a Mariane Frank, vai falar de relação. Aí vem o Renê logo na sexta-feira, ele vai falar de neurociência de relação. Aí a Mariane, né, vai também. Depois a Cristina Florentina, adivinha, vai falar do quê? De relação, manejo de trauma, né, regulagem de emoções. Aí no domingo vamos ter lá a professora Elza e a professora Sani. Vamos falar de quê? De sistêmica, família. Nós já temos uma moderadora, que é a Sandra Zanetti, que vai fazer uma participação maravilhosa no sábado à tarde. O tema é família. Oi, Diego, meu querido, um abraço para você e obrigado, viu, por tanta delicadeza aí com a professora. Então, Diego, assim, sabe, um congresso que ele foi pensado, por exemplo, Diego, nós não vamos ter palestra de 10 minutos e de 20 minutos, nós não vamos ter. A gente pensou num congresso, eu e a professora Sani Rios, a gente pensou num congresso onde nós pudéssemos trabalhar o sensorial, onde nós pudéssemos ter vivência. Mesmo o pessoal do online vai poder passar pela meditação, vai poder passar pela vivência também, por exercícios que a gente está preparando para poder entregar também para o online. E uma coisa bem importante, né, Diego, é compreender, curar a gente próprio com a gente, nos entendermos, a gente poder, assim, identificar onde nós estamos, quem somos, né? Eu sou um homem, eu sou um ser humano, mas qual é meu propósito? Como estão minhas relações comigo mesma? Porque eu me fortaleço, né, Diego? Eu vou fortalecer onde eu estiver. Onde eu estiver. Vamos imaginar que nós temos médico, né, que vai estar lá, né? Aí, ó, levar o nosso melhor aos nossos filhos e alunos, muito bem. E quem são esses alunos, não é? Esses alunos vêm de um sistema chamado família. Quanto mais o professor entende a própria família dele, mais ele vai olhar para aquele menino e para aquela menina e vai dizer, nossa, sabe de uma coisa que eu sou capaz mesmo de amar o seu pai através de você. Eu sou capaz de amar a sua mãe através de você. E sem dizer nada, que é aquilo que a Mairane falou, né? É no olhar, é na atitude, né? Então é um congresso onde as palestras, elas são maiores para ter começo, meio e fim. Para a pessoa dizer, nossa, o doutor René veio na sexta-feira, entregou para nós sobre neurociência, entregou para nós sobre regulação, entregou para nós sobre emoções. Não é que eu entendi, porque houve tempo para ele desenvolver a ideia, houve tempo para ele falar da prática dele como profissional, né? Que ele é psicólogo, ele é psicanalista também, como você. Então, nós pensamos nisso, não é? E aí, essa mesa também que é para a gente tirar dúvida. Vamos imaginar que o Diego fala, ó, professor, então eu vou mesmo, vai clicar lá no link, vai adquirir o ticket, tá? Eu faço o quê? Todos os dias. Obrigado, querida, mas é para aquecer o coração mesmo. Coração aquecido não faz guerra, coração aquecido só distribui amor. É no aquecer do coração que a gente, meu Deus do céu, que maravilha. E como nós pensamos, Diego, e para o Luiz que acabou de chegar aí, o online, ele vai estar inserido o tempo todo. Sabe esse jeito que estamos fazendo aqui? Sabe, entrando na sua casa, tocando o seu coração, como se nós estivéssemos juntinhos? Assim vai ser no congresso. Porque, ai, que vontade de fazer só presencial. Claro, tem uma diferença, não é? Mas o online, ele provoca em nós muitas oportunidades. Eu tenho gente de Portugal, um pessoal lá da Bahia, gente de Pernambuco, gente lá da França. Como que eles iriam participar de um congresso pensado desta forma, né? Nós somos 6 palestrantes, né? Somos 6. A gente, sim, tô falando, Diego, eu sou obrigada a mandar uma maçã para esse professor de presente aí pelo SEDEX. Nós vamos ter uma pessoa diante do... Porque, olha, Mairane, todos os eventos que a gente vai, o online fica lá meio deslocado, lá, sabe? Ele fica lá no canto, não tem esse negócio do canto, Verdade. não.
Aqui no Conviver, você conhece a televisão, ela vai ficar virada, o palestrante vai ver a turma do online. Ele vai ver. E nós teremos, né, as pessoas fazendo turnos, ela vai ficar lá no chat. Vamos supor, o Diego pergunta lá, eu quero saber disso, disso. A pessoa, se ela não sabe responder, ela vai buscar e vai responder. Então, vai ter uma interação. Então, o online, ele vai ser colocado junto, dentro, né? Então, essa possibilidade. Por exemplo, nós vamos ter a mesa, né? Para perguntas, para dúvidas. Nós teremos as perguntas também no chat do online. Eles vão perguntar, vai ser escrito, seleciona-se tudo, né? Aquilo que está, pá, e vamos dar para a professora. Nós teremos uma pessoa que é a Sandra Zanetti, que, nossa, é uma especialista em família, minha aluna, né? Professora baba, viu, Diego? A professora fica babando com esses alunos dela, né? Olha a Mairane aí. E aí, Diego, é maravilhoso saber que a gente pensou em todo mundo, sabe? A gente não quer um online sucateado lá, não. Online para nós é uma egrégora de energia que está conosco na sala e que faz parte. Esse é o nosso olhar, né? Eu e a Sani falamos muito sobre isso e a gente concluiu que seria assim. E me parece que uma das meninas, eu agora esqueci o nome dela, me perdoe, ela lida com terapia com crianças e ela vai estar respondendo perguntas. Então, vai ser bom mesmo, né? Nós não estamos, aqui não estamos vendendo gato por lebre, não, viu? A gente está vendendo a lebre logo e tá tudo certo, né? Tudo Sim, bem, Mairane? Você ainda tudo precisa de bem, alguma coisa professora. mais desta professora? Ai, professora, eu precisava de um abraço, né? Mas, Mas sinta aí, um ó. abraço. Ai, feche seus olhos, imagine os meus Saudade. braços aí, ó, bem gostoso. Ô, Ah, Diego, ó, abraço, mas tão gostoso em você, meu querido. Você fala comigo de onde, Diego? De que lugar que você fala comigo? Ainda dá tempo, né? Vamos extrapolar um pouquinho. professora, esse Diego, ele é o meu marido, acredita? É o teu marido? Ixi, eu já até beijei ele, você deixou? Professora, pode beijar. Ele é maravilhoso. Ô, Diogo, ela disse que eu posso, então recebe um beijo meu assim, ó, na bochecha, bem, ai, que gostoso, ele é professor. Sim, Você havia falado, eu é que me distraí, olha. Olha essa linda que entrou aí, ela é fisioterapeuta, a Elisandra. Nossa, gente, é tão bom, né? Ah, em BH, agora eu sei que você mora em BH, mas uma hora eu vou conversar aí com vocês, vou aí para dar um abraço pessoalmente, né? Eu mesmo, então, muito prazer. Olha, Diego, se me perguntasse assim, professora, a senhora mudaria sua profissão se pudesse agora? Eu diria para você que não. Eu seria professora, continuaria professora, sabe? Eu sinto que quem está nessa caminhada, sabe, Diego? Quem está nessa caminhada é precisa se sentir privilegiado. Para mim, professor é o construtor do futuro, sabe? É construtor do futuro. Então, que maravilha que você é professor como eu. Nossa, meu Deus, muito bom. Olha lá, ele já vai vir fazer. Aí, a hora que você for lá mexer lá, você vai falar assim: quem que contou para você do congresso? Aí você fala, professora Elza. Estou brincando aqui, mas nos vemos lá então. Viu? Então, quem sim, está chegando agora, essa live fica gravada, podem olhar, tem coisas importantes aí. sim, Vamos dar tchau, professora. Mairane? Você Vamos quer? dar tchau. Vai para as suas considerações, pode agradecer o povo, eu fico Tá. quietinha aqui. Primeiramente, eu preciso agradecer você, né, professora? Nossa, é tão maravilhoso estar com a senhora assim o tempo todo, é maravilhoso. Em qualquer momento, tanto online quanto ao vivo melhor ainda, né, professora? Muito obrigada mesmo, tá? É Tá uma honra bom, para mim estar com você, assim, nessa live. Estou muito feliz mesmo, muito grata, professora. E um beijo para maravilha. todos que estão acompanhando aí, meus amigos, né? Todo mundo que está acompanhando. Muito obrigada mesmo, pessoal. Beijos. Boa noite Ah, para a todos. Maitê aí, ó. Vamos mandar um beijo especial para a Maitê. Eu não a conheço, Vamos. mas Vai eu já ter posso. beijos. Beijo, gente. Fiquem bem, ó. Beijos.
Mairane, eu vou experimentar, colocar, porque a professora é do orgânico, né? Eu me viro bem aqui, mas vou colocar você como colaboradora e vamos, assim, torcer para que de fato chegue. Se não, de nada, Maite, de nada. Um beijo para você. Se não, quando a gente baixar, a gente disponibiliza, tá bom? Sim, professora, obrigada. Boa De noite, nada. professora. Obrigada, meu bem. Boa Boa noite. noite, beijo. Beijo, Diego, para mim, tá? Pode deixar. Você pode beijar na boca, né? Não tem problema nenhum. Tchau, gente. Tchau. Tchau.